Leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, parte 15, capítulo 3, Tempo e para além do tempo. É bobagem achar que ao ler um livro você nunca pudesse pular algumas páginas. Todas as pessoas sensatas têm a liberdade de fazer isso quando chegam a um capítulo que acham que não terá utilidade para elas. Neste capítulo, vou falar sobre algo que pode ser útil para alguns leitores, mas que para outros pode parecer uma complicação desnecessária. Se você for do segundo tipo de leitor, então eu o aviso para não se preocupar com este capítulo e passar direto para o próximo. No capítulo anterior, abordei superficialmente a temática da oração. E, enquanto isso estiver fresco em nossas mentes, gostaria de lidar com uma dificuldade que algumas pessoas encontram com relação à verdadeira natureza da oração. Certo homem expressou essa dificuldade ao me dizer: posso até acreditar em Deus, tudo bem. O que não consigo engolir é que ele atenda a milhões de seres humanos que o estão acionando ao mesmo tempo. E descobri que muita gente pensa assim. Agora, a primeira coisa a se notar é que a questão toda se resume à expressão ao mesmo tempo. A maioria das pessoas consegue imaginar Deus atendendo a um número infinito de solicitantes, desde que venham um a um, e que ele tivesse um tempo infinito para atendê-los. Assim, o que está realmente por trás dessa dificuldade é a ideia de Deus ter de satisfazer muitas coisas em um só instante do tempo. Bem, isso, sem dúvida, é o que acontece conosco. Nossa vida acontece momento a momento. Um instante desaparece antes de o próximo surgir. E cabe pouca coisa em cada um. É assim que funciona o tempo. E é claro que você e eu partimos do pressuposto de que essa série temporal, esse arranjo de passado, presente e futuro, não é simplesmente a forma como a vida ocorre, mas a forma como todas as coisas existem na realidade. Tendemos a presumir que, assim como nós, o universo todo, inclusive Deus, esteja sempre avançando do passado para o futuro. Mas muitos estudiosos não concordam com isso. Foram os teólogos que começaram com a ideia de que algumas coisas não estão sequer no tempo. Mais tarde, os filósofos passaram a assumir essa ideia, e agora, alguns cientistas estão seguindo o exemplo. É quase certo que Deus não esteja no tempo, pois sua vida não consiste em momentos que se seguem sucessivamente. Se 1 milhão de pessoas está orando para ele às 10h30 da noite de hoje, ele não precisa ouvi-los todos em um fragmento de tempo que chamamos de 10h30. Essa hora particular, como toda e qualquer hora, desde o princípio do mundo, será sempre presente para ele. Dizendo de outro modo, ele tem toda a eternidade para dar ouvidos à oração relâmpago lançada para ele por um piloto cujo avião está prestes a cair e explodir. Isso é difícil de entender, eu sei, mas me deixe tentar ilustrar com algo que, embora não seja igual, é bem parecido com isso. Suponha que eu esteja escrevendo um romance e afirme: assim que Maria parou de trabalhar, ouviu uma batida na porta. Para Maria, que vive nos tempos imaginários da minha história, não havia intervalo entre parar de trabalhar e ouvir a batida. Mas eu, que sou o criador de Maria, não vivo absolutamente nesse tempo imaginário. Entre escrever a primeira parte daquela oração e a segunda, eu poderia ter ficado sentado por 3 horas, imerso em pensamentos sobre Maria. Poderia pensar nela como se ela fosse o único personagem do livro, e por quanto tempo eu desejasse. E as horas que eu gastasse fazendo isso
não apareceriam de maneira nenhuma no tempo de Maria, o tempo no interior da história. Sei muito bem que essa não é uma ilustração perfeita, mas ela oferece uma ideia clara do que eu penso ser a verdade. Deus não tem de correr para acompanhar o fluxo do tempo do universo. Da mesma forma que um autor não tem de correr junto com o tempo imaginário do seu próprio romance. Deus tem uma atenção infinita para dedicar a cada um de nós e não nos trata como uma massa informe. Você está tão a sós com Ele quanto se fosse o único ser que Ele já criou. Quando Cristo morreu, Ele morreu por você individualmente, como se você fosse o único ser humano do mundo. A limitação da minha ilustração é a seguinte: nela, o autor sai da sequência temporal, a do romance, somente quando passa para outra sequência temporal, a real. Mas Deus, conforme creio, não vive em nenhuma sequência temporal. Sua vida não é um driblar de vários momentos como a nossa. Para ele, por assim dizer, ainda é 1920 e já é 1960. Nota de rodapé. Uma referência que para Lewis, na época em que ele escreveu o original, era futura, que é a ideia de que ele quer dar aqui, mas que para nós é passada. Fim da nota de rodapé. Pois ele é o próprio existir. Se você imaginar o tempo como uma linha reta, ao longo da qual possamos viajar, então tem de imaginar Deus como a página toda em que a linha está traçada. Todos os pontos da linha são alcançados um a um. Temos de deixar A para trás a fim de alcançar B. E não podemos atingir C enquanto não deixarmos B para trás. Deus, por sua vez, seja vindo de cima, seja vindo de fora, ou de todo o redor, contém toda a linha e a vê por completo. Vale a pena tentar entender essa ideia, porque ela elimina algumas dificuldades aparentes do cristianismo. Antes de eu me tornar um cristão, uma das minhas objeções era a seguinte: os cristãos dizem que o Deus eterno está em todo o lugar e mantém o universo funcionando. Um dia tornou-se humano. Muito bem, então, dizia eu, como é que o universo todo continuou funcionando quando ele era um bebê ou estava dormindo? Como é que ele poderia ser Deus, que sabe de todas as coisas, e ao mesmo tempo um homem que perguntava aos seus discípulos: quem foi que me tocou? Você vai notar que o pulo do gato está nas palavras que se remetem ao tempo. Quando ele era um bebê, como ele poderia, ao mesmo tempo, em outras palavras, estava partindo do pressuposto de que a vida de Cristo enquanto Deus estava no tempo e que sua vida como homem, Jesus, da Palestina, foi um período mais curto destacado no tempo. Da mesma forma que o período que eu passei no exército foi um tempo mais curto destacado do todo da minha vida. E eis aí a tendência geral de como a maioria de nós pensa com respeito a Deus. Imaginamos Deus vivendo ao longo de um período em que sua vida humana ainda estava no futuro. Em seguida, vem um período em que passou a ser presente. Depois, ingressando num período em que ele poderia olhar para trás e vê-lo como algo pertencente ao passado. Mas provavelmente essas ideias não correspondem a nada em termos de fatos reais. Não se pode tentar enquadrar a vida terrena de Cristo em quaisquer relações de tempo com a sua vida como Deus, pois ela está para além do tempo e do espaço. Sugiro que, na realidade, trata-se de uma verdade eterna sobre Deus,
que a natureza e a experiência humana de fraqueza, de sono e de ignorância estejam, de alguma forma, inclusas em toda a sua vida divina. E afirmo que essa é uma verdade eterna sobre a sua natureza. Essa vida humana em Deus é, do nosso ponto de vista, um período particular na história do nosso mundo, do ano do nascimento de Jesus até a sua crucificação. Portanto, imaginamos que também seja um período da história da própria existência de Deus. Entretanto, Deus não tem história, pois ele é completa e absolutamente real demais para ter uma. Até porque certamente ter história significa perder parte da nossa realidade, porque ela já deslizou para o passado, e não ter ainda a segunda parte, porque ela ainda está no futuro. Na verdade, ter história é não ter nada além de fragmentos do presente que se vão antes de você poder falar sobre ele. Deus nos guarde de pensar nele dessa forma. Até mesmo nós podemos ter a esperança de não sermos relegados a isso. Outra dificuldade que temos quando acreditamos que Deus está no tempo é esta. Todos aqueles que acreditam em Deus creem que Ele sabe o que eu e você faremos amanhã. Mas, se Ele sabe que vou fazer isto ou aquilo, como é que posso ter a liberdade de fazer outra coisa? Bem, surge aqui mais uma vez a dificuldade de pensar que Deus progrida ao longo de uma linha do tempo, da mesma forma que nós, com a única diferença de que Ele é capaz de enxergar o futuro e nós não. Bem, se isso fosse verdade, se Deus previsse nossos atos, seria muito difícil entender como podemos ter a liberdade de não praticá-los. Mas suponha que Deus esteja fora e além da linha do tempo. Nesse caso, o que nós chamamos de amanhã é visível para Ele da mesma forma que o que chamamos de hoje. Todos os dias são agora para Ele. Ou seja, Ele não se lembra de você fazendo coisas ontem. Ele simplesmente vê você fazendo essas coisas. Pois, embora você tenha perdido para sempre o dia de ontem, Ele não perdeu. Ele não prevê você fazendo coisas amanhã. Ele simplesmente o vê realizando-as. Pois, embora o amanhã ainda não ocorreu para você, já é para Ele. Você nunca supôs que suas ações neste momento fossem menos livres só porque Deus sabe o que você está fazendo. Bem, Ele conhece as suas ações futuras exatamente da mesma forma, porque Ele já está no futuro e pode simplesmente observá-las. Em certo sentido, Ele não saberá da sua ação enquanto você não agir. Porém, no momento em que você tiver agido, já será agora para Ele. Essa ideia me ajudou bastante. Se ela não ajudar você, não se preocupe. Trata-se de uma ideia cristã, defendida por grandes e sábios cristãos, e nada há nela que seja contrário ao cristianismo. Mas ela não está na Bíblia nem em algum dos credos. Você pode ser um cristão perfeitamente bom sem ter de aceitá-la, ou até mesmo sem sequer pensar neste assunto. Capítulo 4. O bom contágio. Vou iniciar este capítulo pedindo-lhe que forme uma imagem clara em sua mente. Imagine 2 livros sobre a mesa, um em cima. Obviamente, o livro de baixo serve de apoio ao outro, está dando suporte ao outro. É por causa do livro de baixo que o de cima estará descansando, digamos, a 10 centímetros da superfície da mesa, em vez de estar em contato com a mesa.
Vamos chamar o livro de baixo de livro A e o de cima de livro B. A posição de A será a causa da posição de B. Até aqui, tudo bem? Agora, vamos imaginar. É claro que isso não poderia acontecer de verdade, mas vai servir de ilustração. Que ambos os livros ficassem nessa mesma posição o tempo todo. Nesse caso, a posição de B seria sempre consequência da posição de A. Mas, da mesma forma, a posição de A não teria existido sem a posição anterior de B. Em outras palavras, o efeito não vem depois da causa. É claro que os resultados geralmente fazem isso. Primeiro você come o pepino e depois tem a indigestão. Mas isso não acontece com todas as causas e efeitos. Você verá mais adiante por que eu acho isso importante. Algumas páginas atrás, eu afirmei que Deus é um ser que contém 3 pessoas, sem deixar de constituir um único ser. Da mesma forma que um cubo contém 6 quadrados e ao mesmo tempo permanece sendo um só corpo. No entanto, quando eu tento explicar como essas pessoas se relacionam entre si, tenho de usar palavras que fazem parecer que alguma delas tivesse existido antes da outra. A primeira pessoa é chamada de pai e a segunda de filho. Dizemos que a primeira gera ou produz a segunda, e nós chamamos esse ato gerar e não criar, porque o que Deus produz é da mesma espécie que ele. Dessa forma, a palavra pai é a única adequada, mas, infelizmente, ela insinua que ele tivesse estado lá primeiro. Da mesma forma que um pai humano existe antes de seu filho. Mas a coisa não funciona assim. Não há antes e depois nesse caso. E eis porque é tão importante deixar claro que uma coisa pode ser a fonte, ou a causa, ou a origem de outra, sem ter estado lá antes. O filho existe porque o pai existe, mas nunca houve um tempo em que o pai ainda não tivesse gerado o filho. Talvez a melhor forma de pensar nisso seja a seguinte. Acabei de lhes pedir para imaginarem 2 livros, e provavelmente a maioria de vocês fez isso. Isto é, você realizou um ato de imaginação que resultou em uma imagem mental. Obviamente, seu ato de imaginar foi a causa, e a imagem mental o efeito. Mas isso não significa que você tenha primeiro imaginado e depois obtido a imagem. Na verdade, no momento em que você o fez, a imagem já estava lá. Sua vontade estava mantendo a imagem diante dos seus olhos o tempo todo. Entretanto, esse ato da vontade e a imagem se instauraram precisamente no mesmo instante e terminaram na mesma hora. Se houvesse um ser que tivesse existido sempre e estivesse sempre imaginando alguma coisa, ele estaria sempre produzindo uma imagem mental. Porém, a imagem seria tão eterna quanto o ato. Da mesma forma, temos de conceber o Filho, por assim dizer, desde sempre fluindo a partir do Pai, como a luz flui de uma lâmpada, ou o calor flui do fogo, ou pensamentos fluem da mente. Ele é a autoexpressão do Pai, do que o Pai tem a dizer. E nunca houve um tempo em que esse dizer deixou de ocorrer. Mas você notou o que está acontecendo? Todas essas imagens de luz ou calor dão a impressão de que o Pai e o Filho são 2 coisas em vez de 2 pessoas. Desse modo, no fim das contas, a imagem oferecida pelo Novo Testamento de um pai e de um filho
revela-se mais precisa do que qualquer coisa que tentemos usar para substituí-la. Isso é o que acontece sempre que você se afasta das palavras da Bíblia. Não há problemas em se afastar delas por um momento, se for para deixar algum ponto mais claro, mas você deve sempre voltar a elas. É natural que Deus seja capaz de descrever a si mesmo bem melhor do que nós poderíamos descrevê-lo. Ele sabe que a relação pai e filho é mais parecida com a relação entre a primeira e segunda pessoa do que com qualquer outra coisa que possamos imaginar. Mas o importante é saber que se trata de uma relação de amor. O pai tem prazer no seu filho e o filho olha para cima, cheio de admiração para o seu pai. Antes de continuarmos, note a importância prática desse conceito. Todo mundo gosta de repetir a declaração cristã de que Deus é amor, mas as pessoas parecem não notar que as palavras Deus é amor não têm sentido real se Deus não contiver pelo menos duas pessoas. O amor é algo que uma pessoa sente por outra. Se Deus fosse uma única pessoa, então, antes de o mundo ter sido feito, ele não era amor. É evidente, nesse caso, que o significado da frase Deus é amor, para essas pessoas, é muitas vezes algo bem diferente. O que elas querem dizer, na verdade, é: o amor é Deus. Elas querem dizer, na realidade, que os nossos sentimentos de amor devem ser tratados com grande respeito, independentemente de como e de onde eles surjam, e quaisquer que sejam os resultados que venham a produzir. Talvez seja isso mesmo, mas isso é bem diferente da afirmação cristã: Deus é amor. Pois os cristãos acreditam que a atividade viva e dinâmica do amor esteve agindo desde sempre em Deus e seja a responsável pela criação de todo o restante do mundo. Eis, aliás, talvez a diferença mais importante entre o cristianismo e todas as demais religiões. No cristianismo, Deus não é algo estático, nem mesmo uma pessoa estática, mas uma atividade dinâmica, pulsante, uma vida, quase uma espécie de enredo dramático. Ele é quase, espero que você não me tenha como irreverente, por isso, uma espécie de dança. A união entre o pai e o filho é uma coisa tão viva e concreta que ela em si também é uma pessoa. Sei que isso é quase inconcebível, mas vamos tentar entender de outro modo. Você sabe que entre os seres humanos que se reúnem em uma família, em um clube ou em um sindicato, as pessoas falam sobre o espírito dessas instituições. Elas falam sobre o seu espírito, porque os membros individuais, quando estão juntos, realmente desenvolvem formas particulares de falar e de se comportar que eles não teriam adotado se estivessem separados. Nota de rodapé. Este comportamento corporativo, é claro, pode ser tanto melhor ou pior que o comportamento individual. Fim da nota de rodapé. É como se uma espécie de personalidade comunal viesse à existência. É claro que não é uma pessoa real, é apenas algo parecido com uma pessoa. Mas essa é apenas uma das diferenças entre Deus e nós. O que emana de uma vida comunitária do Pai e do Filho é uma pessoa real, que é, na verdade, a terceira das três pessoas que são Deus. Essa terceira pessoa é chamada, em linguagem técnica, de Espírito Santo, ou Espírito de Deus. Não fique preocupado ou surpreso se você o achar muito mais vago e mais fantasmagórico para sua cabeça do que os outros dois.
Penso que haja uma razão para que isso seja assim. Na vida cristã, não costumamos olhar para ele. Ele está sempre agindo por meio de você. Se você pensa no Pai como algo que está lá fora, à sua frente, e no Filho como alguém que está ao seu lado, ajudando-o a orar, tentando torná-lo também um filho, então terá de pensar na terceira pessoa como algo que está dentro de você ou na sua retaguarda. Talvez algumas pessoas achem mais fácil fazer o caminho inverso, começando pela terceira pessoa. Deus é amor, e esse amor trabalha por intermédio dos homens, especialmente por meio de toda a comunidade de cristãos. Mas esse espírito de amor é, desde toda a eternidade, um amor que se dá entre o Pai e o Filho. Mas e daí? Qual a importância desse fato? Ora, interessa mais do que qualquer outra coisa no mundo. A dança, ou drama, ou arranjo dessa vida tripessoal deve se passar dentro de cada um de nós. Ou, dito de outro modo, cada um de nós tem de entrar nesse arranjo, assumindo o seu lugar na dança. Não há outro caminho que conduza à felicidade para a qual fomos feitos. Como você bem sabe, tanto as coisas boas quanto as ruins são contraídas por uma espécie de contágio. Se você quiser se aquecer, tem de ficar perto do fogo. Se quiser se molhar, tem de entrar na água. Se alegria, poder, paz e vida eterna são seus objetivos, tem de se aproximar ou até adentrar naquilo que os possui. Eles não são uma espécie de prêmio que Deus poderia, se assim quisesse, simplesmente entregar a qualquer pessoa. São uma grande fonte de energia e beleza que jorra a partir do centro da realidade. Se você estiver perto dela, os jatos vão molhá-lo, mas, se não estiver, permanecerá seco. Uma vez unida a Deus, como uma pessoa poderia não viver para sempre? Do mesmo modo, uma vez separada de Deus, o que essa pessoa poderia fazer senão definhar e morrer? Mas como ela deve se unir a Deus? Como é possível sermos conduzidos à vida trinitária? Lembre-se do que eu disse no capítulo 1 do livro 4, sobre gerar e criar. Não somos gerados por Deus, somos apenas criados por Ele. Isto é, em nosso estado natural, não somos filhos de Deus. Somos apenas, por assim dizer, estátuas. Não obtivemos zoé, ou vida espiritual. Apenas bios, ou vida biológica, que está atualmente se dissipando e morrendo. Agora, a oferta completa do cristianismo é a seguinte: no caso de deixarmos Deus traçar nosso caminho, nós poderemos participar da vida de Cristo. Se o fizermos, então estaremos partilhando de uma vida gerada, que não foi criada, que sempre existiu e que continuará existindo para todo o sempre. Cristo é o Filho de Deus. Se partilharmos desse tipo de vida, também nos tornaremos filhos de Deus. Devemos amar o Pai como Ele o faz, e o Espírito Santo surgirá em nós. Cristo veio a este mundo e se tornou homem para disseminar entre os outros homens o tipo de vida que ele possui, pelo que eu chamo de bom contágio. Todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo. Esse é todo o propósito de se tornar um cristão. Simples assim. Fim do capítulo. Se você está gostando da leitura, curta o vídeo e se inscreva no canal. Deus te abençoe.